Então esse Bom Dia 152, eu fiz uma sequência aí de aulas, depois eu olho o que vocês estão mandando, só não enxergo daqui. Eu fiz uma sequência essa semana que parte de um mesmo texto sobre caso clínico. Eu vou comentar aqui casos clínicos que eu acho que é uma coisa bacana de apresentar, porque ajuda no percurso, tanto na parte prática quanto teórica. E o que eu vou falar aqui essa semana está nesse livro aqui, chamado Clínica Lacaniana, Casos Clínicos do Campo Freudiano. Então, esse livro, que o meu já perdeu a capa, mas é um livro muito interessante, porque ele apresenta diferentes casos clínicos. Só para localizar aqui, ó, ele trata, primeiro, a entrada em análise sobre o significante da transferência. Então, como são as entradas em análise, tem um significante que marca essa entrada em análise. Aí tem uma segunda parte de vários textos sobre clínica na neurose, depois tem uma parte sobre vários textos sobre a clínica na psicose, e depois tem uma quarta parte sobre a clínica na perversão. Então eu selecionei aqui um texto que ele está no começo, aqui nessa primeira parte, que é sobre entrada em análise. Então essa semana, os casos que eu vou comentar, eles se referem a um cara, né, que está dentro de uma neurose, e uma mulher que está dentro de uma estrutura psicótica, e ao longo da semana eu vou falar sobre isso. Então quem quiser, esse livro é uma indicação. Bom, o que acontece? O título que eu dei para esse de hoje, que faz parte do contexto, chama o seguinte: se a análise é impossível, por que é que você veio? Então, é uma pessoa que chega numa análise. Então, veja aí, né? A pessoa que chega numa análise, primeira sessão, nas entrevistas iniciais, lembrando, não é porque alguém te ligou e marcou uma sessão que ela começou uma análise. Uma análise, ela precisa ser, você tem a entrevista, mas tem uma certa promoção, uma passagem para uma análise efetivamente. Porque algumas vezes a pessoa pode marcar uma sessão de entrevistas e não rolar a análise, não começar a não acontecer. E depois vocês vão perceber aqui ao longo desses próximos Bom Dia Psicanálise, falando de casos clínicos, que você tem pessoas que ficam meses nas entrevistas iniciais, até propriamente ir para o divã. O divã indica que a análise começou. Bom, então olha o que fala essa pessoa quando chega nesse analista. Ele fala o seguinte: para mim, uma psicanálise é impossível. Não tenho dinheiro, estou chegando aos 50 e meu mal-estar é devido ao álcool. Então, uma pessoa que chega numa análise já trazendo esse cenário de impossibilidade. Porque para ele, primeiro, a psicanálise é impossível. Não diz exatamente por que ela é impossível, bom, mas depois temos aqui, eu não tenho dinheiro. Será que essa é a impossibilidade? Outra impossibilidade, estou chegando aos 50, então será que tem essa fantasia que depois dos 50 ou aos 50 não tem mais o que fazer? Que aliás é uma questão interessante um dia trazer aqui, essa ideia de que a psicanálise não funcionaria para uma pessoa de 50, 60, 70 anos, 80 anos. E é um ponto que eu sempre trabalhava, né, quando estava na faculdade dando supervisão em grupos. Quando fossem fazer aqueles atendimentos para pessoas idosas, chamadas melhor idade, um certo eufemismo aí, de não ficar só naquela coisa de fazer um memorial, como é que foi a vida. Né? Parece que ali só está fazendo uma revisão para poder acabar a vida. Não. Tem ali desejo, vai buscar isso aí. Enfim. E aí apresenta aí essas impossibilidades, não tenho dinheiro, estou chegando aos 50... E traz assim, meu mal-estar é devido ao álcool. Bom, então você já sabe, é impossível e o seu problema é a questão do álcool. Então por que você está numa análise? Quantas vezes você faz uma entrevista e você chega, você se depara com pessoas dizendo coisas do tipo, aí você fala, mas você quer o que numa análise? É claro que nós sabemos, como clínicos, que se trata de uma certa resistência, se trata de um desconforto inicial, se trata de uma fantasia e, obviamente, se é impossível, se já chegou aos 50, se não tem o dinheiro, e mesmo assim é porque alguma coisa ali diz que é possível. Inclusive,
Você poderia até pensar numa intervenção logo de cara, em que a pessoa apresenta esse cenário. É impossível pelo dinheiro que estou chegando aos 50, dizer, mas você veio. Se você veio, não é impossível. Mas isso às vezes pode cair num certo discurso motivador, assim, não, mas você já está aqui, né, indica que tem possibilidade, tal coisa. Claro, tem esse lado, mas do ponto de vista lógico é esse. Se você veio, não significa impossível. Ou você veio aqui viver a impossibilidade. Pode ser. Que é o que vai acontecer com esse paciente aqui. Ele vai tentar permanecer nesse lugar de impossibilidade. Então veja, olha o que diz o psicanalista que atendeu esse cara. Ele vem há 15 anos construindo certezas quanto à causa dos seus tropeços. E o limite da sua compreensão / explicação é fumo e álcool. Veja que ele tenta se manter nesses dois significantes, fumo e álcool. E você tem que tomar muito cuidado quando você vai atender, porque a pessoa às vezes traz um tipo de significante que, sei lá, culturalmente as pessoas têm problemas com essas questões, tipo álcool, aproveitando o mês de setembro, tipo ideações suicidas, ameaça de suicídio, coisas do tipo, e acaba inflacionando esse significante. E o ponto é, a pessoa trouxe isso para apresentar uma certa entrada, e no caso aqui é uma impossibilidade, você tem que escutar para além disso, senão você fica refém desses significantes que são, na sociedade, na cultura, clássicos de problemas. No caso aqui, por exemplo, o álcool e o fumo. Bom, o que ele diz? Que ao longo de 15 anos esse paciente construiu esse saber que fica fechado, e por mais que ele explique alguma coisa, o ponto que ele chega é assim, bom, no fim das contas, na hora que não tem mais para onde ir, na hora que apela, vai apelar pro cigarro, vai apelar pro álcool. Tem pessoas que vão chorar nessa hora, então onde não tem mais o que dizer, coloca o choro no lugar. E a importância do clínico ir para além do choro. A pessoa pode chorar, obviamente, ali nas entrevistas, nas sessões, mas não deixe o choro falar por si. É necessário depois que esse choro se traduza em palavras. O que significa esse choro? Importantíssimo fazer isso. E aí veja, as respostas por ele recebidas do sujeito suposto saber do discurso médico, ou seja, até então, tudo que os médicos sabidos ao longo desse tempo falaram para ele, não está mais preenchendo a sua falta de saber. Tem uma passagem, inclusive, onde está, não sei onde está aqui agora nesse exato momento, mas tem um livro chamado O que pode um analista no hospital, da Maria Lívia Tourinho, em que ela descreve, assim, logo no começo, que lá no hospital você tem um psicanalista que é uma figura meio que tem a sua importância, obviamente, mas muitas vezes a pessoa é encaminhada para o psicanalista, para ela ali no caso, quando os saberes médicos não estão mais funcionando. Então, todo o saber médico que de alguma forma respondia ali às questões do paciente ou do seu sofrimento, quando acaba isso, manda para o psicanalista que acontece alguma coisa lá, que alguma coisa movimenta. Né? Bom, pensando nisso, o que diferenciaria o analista em relação a esse saber médico é justamente porque ele suporta não produzir um saber. Isso é uma das coisas mais difíceis para quem está começando na clínica psicanalítica. Muitas vezes o Lacan até fala sobre isso, e outros psicanalistas falam sobre isso, o quanto a psicologia acaba falando de um outro lugar, no sentido de ter um saber ali com aquele profissional, e que o psicanalista é aquele que suporta não produzir um saber para que a pessoa que procura, o paciente, o analisante, fique naquilo. Então, sustentar um não saber, não produzir um saber, força a pessoa que está ali na frente, o paciente, a ele produzir algum tipo de saber sobre o seu sofrimento, porque até então ele tinha sempre o sofrimento pronto vindo do outro. Por isso que tem que tomar muito cuidado, na minha opinião, com discursos já prontos, discursos inclusive de lacração,
em que a pessoa chega e solta uma frase de lacração, minha questão é essa, plá! Não, sua questão não é essa, sua questão também pode passar por aí. Mas a partir do momento que sua questão pessoal, você crê que ela é essa questão universal apenas, você não está desenvolvendo um saber, trabalhando, produzindo um saber de si. Você está se alienando a algum saber do outro. Então é muito interessante isso, porque às vezes tem certas ideias de lacração, não importa de que lado, esquerda, direita, etc., que aparentemente a pessoa fala aquilo como uma forma de olha o quanto eu sou livre, mas a partir do momento que você está num discurso que já é universalizado, que é um discurso do outro, você já está numa alienação mais uma vez. Então cuidado com esse ponto. Porque na análise a questão é o singular. É o que vai ser construído aquele analisante especificamente falando das suas questões. Ah, mas tem essas questões aqui sociais, tem essas questões aqui coletivas. Tem. Mas você tem que achar a sua questão nessa questão, as suas questões nessa questão, que vai inclusive te levar a se descolar dessas questões gerais e produzir um saber de si. Isso é muito importante e temos que ficar atentos na clínica a essa perspectiva. Bom, quando ele fala isso, né, quando eu coloquei aqui para vocês, a pessoa produziu um saber e não analista, já escutei isso de analisantes. Pô, então por que eu venho aqui? Né, se eu posso fazer em casa a análise, afinal eu vou construir um saber, mas não dá. Porque essa estrutura, isso só é possível dentro de uma estrutura. Uma estrutura que tenha um outro que você suponha saber e que ele não responda desse lugar. É um lugarzinho que você não consegue criar em casa sozinho. Que é o sonho do obsessivo não precisar de ninguém, por exemplo. Vou fazer autoanálise em casa, eu comigo mesmo. Tá bom, mas não dá. Porque tem que ter um outro que você suponha um saber e que não vá colocar o saber ali para você. Então você não vai conseguir fazer em casa. Retomando o caso, ele diz assim, o paciente, eles dizem para eu parar de beber. Então ele fala, por que me dizer para parar de beber? Vontade não me falta. Aliás, esse é meu trunfo. Eles não querem reconhecer que bebo porque gosto. Então ele traz ali uma torcida que diz assim, você tem que parar de beber, não beba. Já indicando assim, você analista, você vai ocupar esse lugar daqui a pouco, pedindo para eu parar de beber. Então mais uma vez cuidado nisso. A pessoa traz às vezes uma certa torcida em relação ao seu sofrimento. As pessoas falam para eu parar de beber. As pessoas falam para eu sair desse relacionamento. As pessoas falam para eu sair desse trabalho. Meio que já indicando assim, ó, é nesse lugar aqui que eu vou te colocar. Não entre. Beleza. O que o clínico diz? Ele fala, não se trata de vontade. Quando o paciente fala, eu bebo porque eu quero. Mas algo para além do princípio do prazer. Algo da ordem do gozo. Gozo é um não querer saber. É onde você paga de louco. É onde você, ao invés de procurar saber, você fica nas suas confusões de sempre. É o ponto que talvez você pare uma análise. É o ponto que você faz um blá blá blá. Enfim. Como você sabe que é uma questão gozosa? Ele coloca, é puro desperdício de vida. É fuga para uma morte. No gozo não se produz nada, só fica remexendo o que já se sabe, as mesmas coisas de sempre. Então por isso que se você pega uma análise, a pessoa que fica, eu não sei, eu bebo, as pessoas falam para parar de beber. Não sei, eu estou num relacionamento em que me faz mal e as pessoas falam, sai desse relacionamento, mas eu não consigo sair. E muitas vezes fica em loop nisso, podemos pensar que tem um gozo aí nessa história. Porque não sai, não elabora nada, não cria nenhum tipo de saber sobre isso e fica nesse lugar como se fosse ali uma lava-roupa girando e produzindo o quê? Nada. É só girando em torno da própria questão. E agora sim, como é que ele justifica isso? Ele fala o seguinte, ele responde, ele se compara nessa hora a Hamlet, com o seu famoso ser ou não ser, eis a questão, que é a dúvida obsessiva, estou vivo ou estou morto, essa é a dúvida obsessiva. Só que olha que interessante,
ele se põe assim: eu tenho uma vantagem em relação a Hamlet. Qual que é a vantagem em relação a Hamlet? Eu já sei que estou morto. Ou melhor, visto que já me penso morto. E ele coloca, o psicanalista do caso: esse é o típico truque do obsessivo, que consiste em voltar ao jogo fazendo-se de morto. E por que o obsessivo faz-se de morto? Para não se arriscar. O obsessivo não quer perder nada. Por não querer, quando eu falo obsessivo, pode ser a obsessiva. O que importa é, o obsessivo, ele não quer perder nada. E por isso se põe nesse lugar do morto, já me penso morto, e assim não arrisca nada. E aí nessa hora eu pensei numa passagem que nós encontramos no Tempo e o Cão, em que a Maria Rita Kell, que é uma frase do Mauro Mendes, ele cai antes da queda. Então, antes dele se frustrar com as suas impossibilidades, ele já para antes, né? Já para antes e ponto final. E é interessante que nessa hora que ele se faz de morto, ele parece, no caso aqui o obsessivo, ele parece se cair antes da queda. E eu vou fazer uma diferenciação aqui, isso aqui é uma investigação clínica. Eu não sei se é isso exatamente. Eu estou aqui investigando, eu estou aqui colocando hipóteses, mas me parece que faz sentido, porque veja só, em relação à frase cair antes da queda, o obsessivo, ele diz: eu não vou nem participar do jogo, que é não entrar na disputa fálica. Na clínica com crianças, lembro disso na clínica escola, dando supervisão, já escutei isso de colegas que atendem crianças, que falam de certas crianças que estão começando a montar ali a sua neurose, que não entra na disputa fálica. Que é importantíssimo, a disputa é importante. É claro que você não tem que ser aquela pessoa cronicamente que fica na disputa o tempo todo. Porque no fim das contas, quando você não entra na disputa, você fica depois preso nessa disputa o tempo todo, só que é uma disputa que você, na verdade, disputa com você mesmo. Porque o obsessivo, ele não entra numa situação de luta, de jogo, se já não tiver ganhado o jogo. Ele só entra onde já está garantido, ou seja, ele nunca perde. Essa é a lógica do obsessivo. No caso do depressivo, é outra história. Ele sai do jogo e ele não vai tentar nenhum tipo de disputa, porque ele aponta o sem sentido da disputa. Como na questão do obsessivo existe uma perda do objeto, como diz ali o título do livro do Nasio, a depressão, uma perda de ilusão, o depressivo perdeu alguma coisa, não sabe muito bem o que perdeu, e por isso ele entendeu que o jogo não tem sentido, ele cai fora do jogo para sempre. Agora, o obsessivo, apesar de fazer esse esquema de que já está morto, isso não é verdade. Ele está sempre disputando. Ele está sempre esperando a hora de entrar no jogo no momento em que não tem como perder. É como se ele fosse um jogador que está no banco de reserva, que ele só vai entrar no jogo aos 40 do segundo tempo, caso esteja 7-1 para o time dele. Agora eu vou porque o outro não tem como ganhar. Entende a diferença do cair antes da queda para o obsessivo e o cair antes da queda para o depressivo? O depressivo, de fato, não tem sentido, ele não vai. E ele aponta a insuficiência. Tem algo, também tem alguma coisa que se confunde com a histeria, mas a histeria é uma outra coisa na história. A histeria fura o outro, mas tem uma certa ideia de poder alcançar um certo falo. Agora, o depressivo, ele não está em nada disso. Não vai receber nada porque ele perdeu e isso é inconsolável. Mas então, é isso. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Encerrei aqui essa exposição. Perguntas sobre o tema, tá? Se perguntar sobre coisa que tem nada a ver, aí não, né? Ver se tem alguma questão aqui. Pararará. Não. Muitos bons dias. Hoje irá passar dos 666 vídeos no YouTube. Deixei um tempo ali para o número da besta. Que mais?
Olha só que legal. O livro Será que é Amor está um show. Gente, adquiram o de vocês, que é o livro que eu escrevi junto com a minha colega Tatiane Manduca. Semana que vem, dia 20, lá na Livraria da Vila, da Alameda Lorena, a partir das 6h30 da tarde, terá o coquetel, lançamento oficial, autógrafos com dedicatória desse livro. Então, fale um pouco sobre o manejo da resistência. Então, a resistência nessa perspectiva seria, a princípio, a resistência do analista, como o Lacan coloca, e que tem uma dupla interpretação, pelo menos. Geralmente, eu pensava a resistência do analista como o analista resiste em fazer o que tem que ser feito, fazer a intervenção necessária, e acaba se justificando com aquela ideia de contra-transferência. O paciente não estava bem hoje, estava fragilizado, ego fragilizado, por isso não fez a intervenção. Essa é uma leitura. E aí, estudando com o Christian Dunker, ele traz uma visão que eu não pensava, que ele fala a resistência do analista no sentido que o analisante, ele cria lá sua resistência porque o analista está na frente. Que na verdade é a coisa mais lógica, né? O que está no Freud, inclusive. Agora, formas de manejar, não vou nem falar de manejar, vou falar de posição do analista. Para essa questão de resistência, primeiro é não supor que você saiba do outro. Inclusive, discursos de lacração, que você acha que sabe de todo mundo, você não sabe do outro. O outro vai te contar, o outro é singular. Só ele tem aquela história, por mais que ele esteja num contexto semelhante de outras pessoas. Não inflacionar aquilo que a pessoa traz. No caso aqui, o álcool, por exemplo, a palavra suicídio também. Claro que é uma coisa muito séria, mas às vezes traz essa palavra muito mais como uma moeda de troca, de, entre aspas, controlar o analista do que propriamente um risco. Eu vou falar disso aqui ao longo dos próximos dias. Então, são duas coisas importantes. E eu vou falar aqui nessas lives, eu acho que é na quarta-feira que eu falo, amanhã, não é? Um dos 2 dias aí, em que o analista faz uma intervenção e que possibilita que essa resistência seja atravessada inicialmente. Obrigado aí pela companhia. Amanhã tem mais Bom Dia Psicanálise. Tchau para vocês e até a próxima.